Diz assim a palavra, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nós devemos entender que Pedro, ele estava com um problema com falta de perdão. Quando ele se aproxima de Jesus e disse: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Isto quer dizer que ele estava cansado de perdoar a mesma pessoa. O que dá a entender que sempre tinha uma pessoa que provocava Pedro, que afrontava Pedro, que fazia injustiça a Pedro. E Pedro estava cansado já de perdoar várias vezes. E ele achava que a totalidade do perdão seria 7 vezes. Mas aí vem Jesus e fala: não, Pedro, até 70 vezes 7. E é interessante a gente entender que Jesus, quando ele fala isso, é porque ele também praticava o perdão. Nós podemos ver que Jesus, ele teve uma vida de injustiça. Jesus teve uma vida de perseguição, de traição. Jesus foi o que mais sofreu nessa terra quando andou neste mundo. Mas até no último instante, antes dele passar da morte para a vida, o Senhor Jesus Cristo, ele perdoou. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo liberou perdão. Ele não morreu com mágoa no coração, porque ele nunca pecou, até mesmo no último instante. Então é interessante a gente notar que precisamos liberar perdão. Eu quero trazer uma revelação, que o texto aqui continua, que é complemento desses 2 versículos, a respeito desse assunto que vai falar muito ao seu coração. Olha o que diz. Aí Jesus dá um exemplo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer conta aos seus servos. É interessante notar que o rei iria fazer, o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer contas aos seus servos. Vamos entender isso aqui, pessoal. Aqui Jesus, ele está falando do reino de Deus, do reino dos céus, e um dia haverá o acerto de contas. Então o Senhor Jesus, ele está dando um exemplo, o que acontece no reino celestial, porque o reino de Deus é diferente do reino da terra. Os valores são invertidos. Aqui na terra, quando a pessoa sofre algum mal, a pessoa diz: não deixa não, paga com a mesma moeda, pague com a mesma ofensa, faça o que essa pessoa te fez, dê moleza para ela não. E Jesus, ele veio mudar isso. Jesus, ele veio trazer a graça e misericórdia. E quando Pedro chegou a Jesus e questionando se deveria perdoar somente 7 vezes, Jesus mostrou para ele que o perdão é ilimitado. Eu quero dizer para você que vai haver o acerto de contas. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós irá dar conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz que nós não vivemos para nós, mas sim para Deus. Tem muita gente que acha que não vai ter esse acerto de contas. Vai ter sim. E é interessante que diz aqui que ele quis fazer conta com seus servos. Não era uma pessoa estranha, era uma pessoa conhecida, uma pessoa que tinha entendimento. Aí diz, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. É interessante notar que isso aqui era uma dívida
olha, impagável. Não tinha como pagar essa dívida, não tinha como pagar essa conta. Só que o Senhor, naquele dia, fez o acerto de contas. E agora? Como que ele vai sair dessa situação? Irmãos, nós não tínhamos como pagar as nossas dívidas. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Salmos 49, versículos 7 e 8, que não há dinheiro que pague a nossa redenção. Não tem como. A nossa alma é caríssima. Por isso, como diz em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que foi pago um alto preço, mas não foi com prata ou com ouro, foi com sangue de Jesus. Tem muita gente em dívida com Deus. E Deus quer liberar a sua graça e o seu perdão sobre esta pessoa. Em nome de Jesus. Mas aqui ele chamou, e tinha um que lhe devia 10.000 talentos. Era uma dívida impagável. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Olha que coisa séria, ele não tinha como pagar aquela dívida, e o senhor dele falou assim, olha, venda ele, a esposa e os filhos e tudo quanto ele tem, e assim a dívida vai ser paga. E aí o que acontece? Olha o que diz a palavra de Deus. Então, aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não tinha como pagar aquela dívida. Mas ele disse, tudo te pagarei. Deus sabe que era impagável. E eu quero dizer para você, tem dívida que é impagável. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus se entregou por mim e por você, para que as nossas dívidas para com Deus fossem riscadas. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Quando a pessoa reconhece isso e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, e vive o Evangelho, as suas dívidas são canceladas. Oh, glória a Deus! E não só isso, ela passa a ser filha e filho de Deus. As bênçãos começam a acompanhar essa pessoa de acordo conforme ela irá guardando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Ela agora tem um Senhor, ela agora tem um Rei, ela agora tem um Salvador. Louvado seja Deus! E aqui diz que aquele servo, vendo que não tinha condições, naquele momento de pagar a dívida, ele se prostrou diante do seu Senhor e o reverenciou, deu honra, o respeitou e diz, seja generoso para comigo, eu vou pagar tudo. Irmãos, isso é sério que eu vou falar para vocês. Quando um pecado é cometido, é impagável, porque o pecado só tem um salário, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmão, no sangue de Jesus há perdão, no sangue de Jesus há remissão. A pessoa pode ter cometido o pior pecado, mas eu quero dizer para você que em Cristo ela encontra misericórdia. Em Cristo ela encontra a salvação, a redenção. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus ama até os filhos pródigos, que saíram da casa do Pai, que se afastaram, e que estão penando nas garras de Satanás, nas mãos do diabo. Mas Deus está esperando ela cair em si para abraçá-la, para beijá-la e perdoá-la e fazer festa no céu. Essa é a vontade de Deus. Porque nenhum pecado deixa Deus chocado, nenhum. Louvado seja Deus pelo seu grande amor e a sua misericórdia. E diz mais, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Aquele homem se humilhou diante de Deus, o reverenciou, falou: seja generoso comigo, tenha misericórdia de mim, eu não tenho condições de pagar essa dívida, me dá um tempo, que quando tiver um tempo, tiver condições, eu vou pagar. Mas Deus sabia que essa dívida não era impagável. Mas mesmo assim o Senhor o perdoou. E diz aqui a Bíblia que Deus foi generoso para com ele e soltou e perdoou-lhe a dívida. Eu quero dizer para você, aqui tem uma palavra, soltou, no versículo 27. A falta de perdão é uma prisão. A pessoa que não perdoa, ela está presa emocionalmente. A pessoa precisa buscar a misericórdia de Deus para que o perdão seja liberado. Você vai lembrar muito bem de uma passagem bíblica onde 4 homens levam um paralítico até Cristo. E ali, não vou entrar nos detalhes, e ali diz a palavra que quando eles colocam aquele homem diante de Cristo, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Aquele homem estava naquela situação, paralisado, paralítico, por causa da falta de perdão. Mas ele encontrou perdão no Senhor. Eu quero dizer para você, libera o perdão, porque a falta de perdão pode te prender na amargura, no ódio, pode amarrar os seus caminhos, pode atrapalhar a sua casa, a sua família, pode trazer problemas espirituais, problemas familiares, problemas conjugais. A falta de perdão, tanto da pessoa em relação a alguém ou de Deus em relação a ela, pode ela fazer até ficar doente, como era o caso daquele homem. Mas o Senhor foi tão generoso que perdoou a dívida e soltou aquele homem. Deus quer libertar quem está nessa prisão da mágoa, do ódio. Deus quer libertar. É só clamar, se prostrar diante dele e falar: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, Senhor. Ela encontra misericórdia. Mas aqui tem um porém, diz a Bíblia, no versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Esse homem foi perdoado, uma dívida impagável. Aí ele sai da prisão e logo em seguida ele já encontra um amigo seu, o seu companheiro. E diz a Bíblia que ele começa a sufocar ele, pega na garganta dele e diz: paga o que você me deve. Você vai pagar o que você me deve. E sufocava ele. Ele encontrou compaixão do seu Senhor, ele encontrou compaixão de Deus, mas agora não tem compaixão daquele que está pedindo perdão, que se prostrou diante dele, como aconteceu com a pessoa que se prostrou diante de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado. Jesus, uma certa vez, ele diz: e vós, quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus os perdoe. Mas se não perdoardes as vossas ofensas, vosso Pai também não vai perdoar vocês. Isso é muito sério. E diz aqui a palavra: então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Vendo, pois, ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando o seu companheiro, seu amigo, seu conhecido, que devia uma mixaria para ele, se prostrou diante dele e fez a mesma oração que aquele homem fez para Deus. E aquele homem falou: seja generoso comigo, eu vou pagar tudo. E diz a Bíblia que ele não quis. Ele endureceu o coração e não liberou o perdão. Isso acontece com muita gente também. Que coisa triste. Ele encontrou a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus, mas não teve misericórdia do seu próximo. Ele quis o perdão de Deus, mas não quis perdoar.
Que coisa séria. E isso deixa Deus tão triste e indignado, como também quem está ao redor, porque diz aqui a Bíblia assim, ó: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Ele não quis perdoar. A vida é feita de escolha. Quando nós temos uma oportunidade de liberar perdão, devemos liberar e não fechar o coração por alguém que nos ofendeu. Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos dos nossos devedores. Esse homem pediu perdão da sua dívida, mas não perdoou o seu devedor. Olha que coisa séria. Ele não quis endurecer o coração. A gente não pode forçar o perdão de alguém, você sabia? Tem que ser do coração o perdão. Por isso que a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Não adianta a pessoa falar: te perdoo porque ela foi forçada ou constrangida. Não, tem que ser daqui, ó, do coração. Mas ele não quis. E a Bíblia diz: se quiserdes me ouvir, diz, comereis o melhor desta terra. Mas ele não quis. Deus tinha o melhor para ele. Além do perdão, Deus tinha muito mais para ele. Mas ele não quis perdoar. E se alguém tem dificuldade de perdoar, ela tem que fazer que nem José, tem que ter o seu Manassés. Porque diz a palavra de Deus que quando ele teve o Manassés, ele disse: o Senhor me ajudou a esquecer o que os meus irmãos fizeram, que a minha família me fez. Se você não está conseguindo perdoar, peça ajuda do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai te ajudar. Você tem que ser sincero com Deus. Deus, não estou conseguindo perdoar. Me ajuda a esquecer do que a minha família me fez, do que o pastor me fez, do que o irmão me fez, do que o meu vizinho me fez, etc. Peça essa força a Deus, peça essa ajuda. Libere o perdão. Porque a falta de perdão deixa Deus triste e entristece também quem está em volta. Porque muitos dos seus amigos, dos seus conservos, quando viram tendo aquela atitude, ele recebeu perdão, não liberou perdão, eles ficaram tristes com aquela atitude. E olha o que diz a palavra de Deus no versículo 32. Então, o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado. Isso é muito forte. Você já pensou Deus chamar alguém de servo malvado? Aqui não é inútil não, porque o inútil só faz aquilo que lhe é pedido. Aqui é servo malvado. Por quê? Olha o que ele fala: perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Quem é o servo malvado? É aquele que não perdoa, mesmo tendo recebido o perdão de alguém ou o perdão de Deus. Meu Pai do céu, olha que coisa séria. Deus tem essa pessoa como um servo malvado, por quê? Porque Deus a perdoou. Deus liberou o perdão, tirou a pessoa da prisão e agora ela não quer perdoar. Aí Deus tem essa pessoa como uma serva ou como um servo malvado. Ele disse: eu perdoei toda aquela tua dívida, porque você me suplicou, você se humilhou, você pediu e você não está perdoando. E diz, versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O Senhor está falando, não devia tu igualmente perdoar, assim como eu te perdoei? Aqui a palavra diz que nós devemos perdoar igualmente como Deus nos perdoou. Porque a falta de perdão faz mal para a gente fica preso, a gente fica amarrado, com a alma envenenada. É um copo de veneno que a gente toma, porque se colocar um copo de veneno e falar para a pessoa assim, ó, tome esse veneno, ela não vai tomar.
Porque ela sabe que se tomar vai fazer mal para ela, ela pode morrer. Então, mas a mágoa, o ódio, a falta de perdão é um cálice do veneno que a pessoa tomou, que está fazendo mal para ela e não para o outro. E o Senhor falou: eu tive misericórdia de ti e você não teve misericórdia e compaixão daquela pessoa. Irmãos, mais uma vez, olha para Cristo. Olha o que Jesus passou. Ninguém sofreu e nunca irá sofrer como Jesus sofreu. Quem foi mais injustiçado do que Jesus? Jesus foi chamado de endemoniado. Tiraram as vestes de Jesus e lançaram sortes. Arrancaram a barba dele. Pegaram a coroa de espinhos e zombaram dele, ferindo. Penduraram ele numa cruz, crucificaram ele. As doenças, as dores, as maldições, tudo nele. Muitas vezes quiseram pegar em cilada os fariseus, os herodianos, os saduceus. Mas até no último instante, o diabo usando um dos ladrões, que disse: tu não és o Senhor, tu não és o Mestre, tu não és filho de Deus, só bota a ti mesmo e a nós. Aí nós vamos ver que tu és de Deus. Aí o outro fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E antes de morrer ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Liberou o perdão. A falta de perdão faz mal. Eu não sei, eu estou com essa palavra no meu coração. Talvez você está enfrentando uma luta e não está conseguindo vencer. Ou por falta de sabedoria, às vezes por falta de perdão. Tem gente que a partir do momento isso acontece, ficou com ódio de alguém, com mágoa de alguém, ficou doente, está entrevada, não consegue liberar o perdão, está com depressão. Pelo amor de Deus, libera esse perdão. Se não consegue, busca a Deus. Deus, me ajuda, que eu estou com raiva daquela pessoa. A minha vontade é desganar aquela pessoa, alguém diz. A minha vontade é de sufocá-la, desganá-la. O Senhor sabe disso, mas eu não quero, eu quero obedecer a tua palavra. Porque o Senhor disse que quando a gente estiver orando, se a gente tiver algo contra alguém, a gente deve perdoar, para que eu seja perdoado por ti. Senhor, então me ajuda. Ele vai te dar o seu Manassés. Ele vai te dar o seu Manassés. Você pode ter certeza. Perdoar é melhor do que ficar com ódio. O mandamento do Satanás é o contrário de Deus. Deus fala sobre o amor, o diabo é ódio. Deus manda mal, o diabo manda odiar. Não, você tem que obedecer a Deus. Pisa na cabeça desse demônio e diga para ele: não vou ficar com raiva não. Você quer que eu fique com ódio daquela pessoa só porque ela falou de mim, ela está me caluniando. Você quer que eu faça o barraco, você quer que eu apronte. Não vou fazer isso não. Meu Deus, aquela pessoa me fez tanto mal, mas perdoa ela. Eu sei que está sendo fácil para mim, mas é o Senhor que vai me justificar, o Senhor que vai me honrar. Tu sabes que aquela pessoa me fez. Tu sabes. E Deus vai justificar você, vai te honrar e vai te exaltar em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. E aqui diz, no versículo 34, para aqueles que não perdoam, olha que coisa triste. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. Indignado. O Senhor Deus fica indignado com aquele que não perdoa. Deus fica chateado com aquela pessoa que não libera o perdão. Por quê? Por que Deus fica chateado? Porque ela fica presa. Ela que está aprisionada. E Deus fica triste com isso. Que ela está fazendo mal para ela mesma e está dentro de uma prisão. E não só isso, aí Deus permite. Olha o que diz aqui, ó. Indignado, seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Meu Deus do céu. O Senhor permitiu que ele fosse entregue aos atormentadores. A falta de perdão traz tormento, perturbação, opressão na mente, opressão na alma, no espírito, até no corpo.
E Deus não quer isso, por isso que Deus manda perdoar. Resumindo aqui, a pessoa fica presa, a pessoa fica atormentada pela falta de perdão, com a alma envenenada que vai se espalhando nos ossos, nos nervos, nas emoções, no espírito. Por isso que Deus fala, perdoa. E diz a palavra, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ele diz aqui, que entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Você sabia que nós somos devedores? Nós estamos em débitos? Quando pecamos ou quando... Porque não perdoar é pecado e a pessoa sofre. É um dever, nós temos uma dívida, nós temos um débito com aquele com quem não perdoamos. E eu vou repetir aqui a oração do Pai Nosso. Uma parte da oração, Jesus disse, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é para ser obedecido. Não é somente fazer uma reza, mas como disse aqui Jesus, assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, as suas dívidas. E o perdão não é da mente, é do coração, porque quem perdoa esquece. Quem perdoa não deseja mais o mal. Quem perdoa quer o bem da pessoa. De repente não anda nem mais junto, porque quebrou a confiança. Tem casos assim. A pessoa libera o perdão, não tem raiva da pessoa, mas não tem mais como caminhar junto. Dependendo da situação, é assim. E isso acontece com qualquer um. Qualquer um. Foi quebrado. Porque a pessoa não é de... Tem pessoas que não são de confiança. Então não tem como andar mais junto. Você libera o perdão. Tem que ter sabedoria. Mas não pode guardar nada no coração. Não é melhor perdoar? Para achar graça dentro do Senhor? Olhe para a Bíblia, todos que acharam o perdão de Deus. Eu dei um exemplo daquele homem, aquele paralítico que foi carregado por quatro pessoas. Ele encontrou a cura. Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem que era paralítico voltou a andar. Aquela mulher que foi até Cristo, não foi nem convidada para a ceia. O fariseu convidou Jesus, aquela mulher soube que ele estava ali, foi na casa dele. E entrou, chorou aos pés de Jesus. Você conhece bem essa passagem bíblica. Encontrou que perdão, paz, ela saiu com alegria. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Imagine a leveza, era oprimida. Tem muitas pessoas que estão com problemas espirituais, estão com problemas sérios de saúde, problemas emocionais, às vezes por falta de perdão, pessoal. Se liberar o perdão, a cura, às vezes, a cura brota na hora, se for a causa. Você pode ter certeza disso. Vai ter paz. Às vezes não está tendo paz na família porque não está tendo perdão. Ah, mas eu estou certo, outra pessoa está errada. Então, Jesus sempre esteve certo. Jesus nunca pecou, nunca falhou. Liberava perdão. Por isso que Deus o usava poderosamente. Por isso que era milagre em cima de milagre na vida de Jesus e através de Jesus. O perdão faz bem para mim e para você. É tão bom receber o perdão de Deus. Mas Ele quer que também a gente perdoe. Em nome de Jesus. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero orar. Eu quero me unir com você agora. Talvez o seu caso diz, eu não consigo, mas eu quero, mas eu não consigo. Deus vai te dar o seu Manassés, se você for sincero. Você vai conseguir esquecer essa maldade que te fizeram no nome de Jesus. Talvez um trauma de infância. Talvez um abuso de infância, que não é fácil. A pessoa carrega aquele trauma. Ou, de repente, uma pessoa traumatizada por causa de um trabalho, por causa de um ministério. Eu quero dizer para você que se você abrir o coração, você vai encontrar perdão. Em nome de Jesus. Tem gente que às vezes nem a si mesmo se perdoa, porque ela queria liberar o perdão, mas para alguém que já morreu. Ei,
Fala com Deus. Deus, aquela pessoa morreu, eu nem pedi perdão para ela. Mas, meu Deus, me perdoa. Você encontra perdão. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, porque Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tem uma bênção para você. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas não tenha nada no seu coração que atrapalhe. Em nome de Jesus, Ele quer responder às suas orações. Se você puder fechar os teus olhos, fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai das luzes, ó Deus todo-poderoso, grande eu sou El Shaddai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, nosso Senhor, o Deus que é compassivo, que é longânimo e misericordioso, o Deus todo-poderoso que perdoa pecados, que salva, que cura e liberta. Estamos aqui neste momento para abrir o nosso coração e clamar por misericórdia. Estamos aqui para clamar pela Tua ajuda, porque muitas das vezes falhamos em perdoar, ó Deus. Às vezes temos ressentimentos, mágoas, meu Pai querido, amargura, ódio por causa de uma injustiça, uma afronta, uma perseguição, uma maldade que fizeram. Mas em nome de Jesus estamos aqui para pedir perdão. Perdoa as nossas dívidas e também as nossas dívidas para com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Talvez alguém que esteja aqui ouvindo está cansada de perdoar, como Pedro estava. Mas ele entendeu o recado, que o perdão é sem limites. Meu Deus querido, Deus amado, olhe para esta pessoa que não está conseguindo perdoar. Mas assim como o Senhor ajudou a José dando Manassés, que assim seja na vida desta pessoa, para que ela consiga perdoar a maldade que ele fizer. Libera o perdão agora, Pai, em nome de Jesus. Traga libertação no espírito, na alma e no corpo. E em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo espírito do diabo, todo espírito de amargura, todo espírito maligno do tormento na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, todo espírito de perturbação expulsa em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua bênção agora. Derrama a Tua glória agora. Derrama a Tua unção agora. Restaure a vida desta pessoa. Ela vai recomeçar, Deus. Em nome de Jesus. Assim como José. Tem muita coisa ainda para ela fazer. Meu Pai, ele já tinha sentado o trono. Mas ainda estava para vir, meu Deus querido, as vacas gordas. As vacas feias. Mas o Senhor fez um milagre. Pai, o povo teve o sustento com a sabedoria dele. E o Senhor tem coisas grandes para fazer através dessa pessoa, com a sua sabedoria, com a Tua graça. Restaura a saúde desta pessoa agora. Abençoe o seu corpo físico, a sua casa e o seu lar. Abençoe e abra as portas que estavam fechadas, ó Deus. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém.